Aleluia. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Vocês fazendo festa assim, eu fico envergonhado. Eu sou um pouco tímido. Mas estou muito feliz de poder estar com vocês, receber de Deus aqui nessa conferência e também poder compartilhar um pouco aí do pão sagrado da mesa do Senhor. Eu sou pastor atualmente em Curitiba, mas meu principal chamado é servir o corpo de Cristo, não só a igreja local, por meio de um ministério de ensino, que é o orvalho.com. E Deus nos deu algumas ferramentas que elas são importantes e estratégicas. Uma delas é a literatura. Como o Lipão falou, essa pandemia deixou muita gente sem sair tanto de casa, mas isso não significa, ou não precisa significar não ser produtivo. No ano passado eu escrevi 4 livros, e a gente está aí numa enxurrada de lançamentos. Eu queria só encorajar aqueles de vocês, que depois de comprar a doçura da graça, se tiver algum recurso mais, eu trouxe um livro que foi publicado pela Quatro Ventos em março, chamado Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. É um tratado bíblico sobre identidade e produtividade. No mês de abril, a Mundo Cristão publicou esse livro aqui que eu fiquei muito empolgado. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Não é mensagem só para a pandemia. Ela está na Bíblia antes de eu e você existirmos, não só do problema aparecer, mas é parte da doutrina bíblica que nós precisamos conhecer. Agora, o que eu gostaria de tentar empolgar vocês é um livro que saiu agora em maio pela Editora Vida. Esse eu escrevi junto com a minha esposa, intitulado Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Nós, durante muitos anos, ouvimos o pedido de muita gente, em especial pastores e líderes que nos conheciam, que viram a forma como nós criamos nossos filhos, pedindo que a gente falasse mais sobre o assunto. Eu tinha um trato com Deus de esperá-los chegar à fase adulta, de poder levantá-los como troféus, dizendo os princípios bíblicos funcionam, dá certo. E agora que chegamos a essa fase, nós entendemos de Deus e abrimos a caixa preta nesse livro. É um livro de orientação bíblica, não só a quem já é pai, aos futuros pais. Um ano antes de casar, eu recebi uma palavra profética. Um dia eu estava com um homem de Deus, ele me deu uma palavra muito específica. Ele olhou para mim e falou: você já é casado? Eu falei: ainda não. Ele disse: quando você estiver casado e tiver o seu primeiro filho, ele diz, e quando esse garoto tiver com mais ou menos 2 anos e meio de idade, você vai vivenciar uma situação assim, assim e assado. Ele diz, nessa ocasião, se você agir dessa maneira, você perdeu o coração do seu filho para sempre. Se você agir de forma correta, um vínculo vai se estabelecer de uma forma profunda que você não imagina. Faltava 1 ano para eu casar. Levou depois desse 1 ano para eu casar mais 2 anos e meio para meu filho nascer, a conta já dava 3 anos e meio. E o evento só aconteceu, como foi predito, 2 anos e meio depois dele nascer, ou seja, 6 anos depois. Eu nem era casado ainda, 6 anos antes, e Deus já estava me dizendo, você tem que aprender a respeito de paternidade. O problema é que muita gente só vai procurar entender o que é o casamento ou criação de filhos depois que está batendo cabeça. A melhor hora de se preparar é antes. Então, mesmo você que é solteiro, procure entender bastante aí sobre o que a Bíblia diz sobre o casamento e criação de filhos. Fica aí meu encorajamento para você. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em algum lugar que você achar bem legal. Lê o que você quiser e depois você vai comigo para Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Provérbios 18, 1. Gente, de verdade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Falei para o Felipe, é estranho chamar ele de Felipe. Falei para o Lipão hoje, até que enfim deu certo. A gente tem assistido de longe o que Deus tem feito por essa casa, por esse ministério. Tenho certeza que é só o começo. E fico feliz de poder contribuir, não só com orientações bíblicas, mas acredito principalmente, uma outra palavra da noite, com um momento, acredito que a gente pode chamar de um alinhamento profético para aquilo que Deus quer fazer. Então vamos lá, Provérbios 18, 1, diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Uma outra tradução mais antiga, dessas por literalidade, não por equivalência, diz o que se isola
insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele busca só o seu próprio interesse. Uma das coisas que a pandemia me fez valorizar em relação à igreja, talvez como nunca antes, foi perceber a importância de relacionamentos. Nós, ainda que num mundo que tenha ferramentas e acessórios de ordem virtual que nos ajudem em momentos de isolamento, nós não podemos jamais acreditar que a vida da igreja vai ser vivida só à distância ou de forma virtual. Nós precisamos de relacionamentos. E me entenda, eu não sou contra essas ferramentas. A gente já transmitia cultos há pelo menos uma década, né? Sempre procurei trabalhar com a visão do ensino à distância. Porque quando Paulo estava na prisão, ele escreveu: a palavra de Deus não está presa. Aquelas epístolas foram se espalhando pelo mundo, elas transpuseram limites geográficos, o tempo de Paulo, e acredito que a igreja precisa de tudo isso. Mas nós não podemos, né, aceitar que algumas facilidades se tornem substitutos de coisas que são essenciais. Eu sou de uma época que eu e minha esposa namoramos por carta. Vocês nem sabem o que é carta, né? Um dia meu filho tentou explicar para minha filha caçula, porque a gente estava falando de ter namorado com carta, e eles começaram a tirar com a cara da gente: carta? O que é carta? Né? E eu lembro que meu filho falou para minha filha, disse: Lissa, carta é como se alguém escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse e fosse entregar em mãos. Né? E eu me senti muito velho quando ele estava falando daquela forma. Né? Eu e minha esposa namoramos antes da internet, pelo menos antes dela ser acessível, não da sua existência. Então, a gente, além das cartas, tinha que apelar para o interurbano depois da meia-noite, que era a ligação à distância, quando ela ficava mais barata. Então, é lógico, quando eu vejo as facilidades de hoje, eu sou grato a Deus. Eu tenho a netinha que vai completar agora 9 meses. Desses 9 meses, eu só pude estar com ela 3 semanas. Se não fosse a internet, a comunicação à distância, eu estaria bem limitado. Agora, apesar de agradecer essa ferramenta, eu estou agradecendo ainda mais a Deus. Meu filho, no segundo semestre, né, ele está voltando dos Estados Unidos, onde mora, para o Brasil. Então, a gente vai poder não só ter vídeo, mas vamos poder pegar aquela netinha no colo mais vezes e ter o relacionamento como ele de fato deveria ser. Então, eu quero que você possa entender, né, que embora a igreja ainda vá avançar usando ferramentas tecnológicas, talvez como a gente ainda nem imaginou, que isso seja apenas um acréscimo, mas não um substituto. Eu quero partir dessa declaração de Provérbios, mas daqui a pouco eu vou pular para João 15, o mesmo texto que foi lido aqui na abertura, e quero dar uma outra ênfase do relacionamento. Foi falado muito a respeito do relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, né? Algo vital e primário. Mas nós também vemos na figura da videira, né, um princípio de relacionamento entre os irmãos, né, entre os ramos. Mas antes de pular para João 15, eu queria só comentar esse texto de Provérbios 18:1. O solitário busca seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria, ou como diz outra tradução, aquele que se isola, né, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio interesse. De acordo com meu amigo Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, a atitude de isolamento é rebelde, burra e egoísta. Ele chama de rebelde porque insurgir-se contra a verdadeira sabedoria é rebelar-se, né? E se alguém se rebela contra a verdadeira sabedoria, ele está de fato numa atitude de burrice. Mas ele define, e também é uma atitude egoísta. Gente, relacionamentos nos custam. Eles têm não só os benefícios que a gente percebe de imediato, mas eles têm também, como parte do processo que Deus tem, benefícios para o nosso crescimento, né? Deus tem essa capacidade de usar a poda de uma forma direta na minha e na sua vida, usando circunstâncias, mas muitas vezes Ele também vai usar pessoas. O apóstolo Paulo diz: até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados sejam manifestos. Ou seja, Deus não vai usar apenas um ambiente agradável, Deus não vai usar apenas momentos agradáveis quando falamos de relacionamento para o nosso crescimento. E nós não podemos criar nenhum tipo de fantasia em relação a isso. No meu primeiro ano como pastor, eu estou falando de quase 28 anos atrás, me lembro de uma irmã que ela me procura e ela diz: pastor,
vim comunicá-lo que eu estou saindo da igreja. E eu falei, é mesmo, por quê? Ela falou, porque não tem amor nesse lugar. Eu sabia da treta que ela teve com outras duas irmãs. E eu falei, é por causa do que aconteceu com fulano e com Beltrana. Ela falou, o senhor já está sabendo. Então é por isso mesmo. Eu estou indo embora porque não tem amor nesse lugar. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, me faça um favor. Eu falei, para ser coerente com as suas palavras, passe na sua casa, faça as suas malas e abandone seu marido e seus filhos. E ela me olhou com os olhos arregalados e disse, que homem de Deus daria um conselho desse? Eu falei, não estou dando conselho nenhum, só estou concordando com a senhora. Se a senhora vai deixar a igreja alegando que não tem amor nesse ambiente e que a senhora não pode viver num ambiente sem amor, a senhora não pode viver na sua casa. Porque se a sua definição da igreja ser um ambiente sem amor é por causa de uma treta que a senhora teve com fulano e Beltrano, então, olhando para a sua casa e para o barraco que a senhora faz quase todo dia com o seu marido e os seus filhos, que eu sei muito bem, então lá tem menos amor ainda. E de repente ela ficou me olhando primeiro assustada, depois pensativa. Daqui a pouco ela começou a fazer uma cara de riso, falou, o senhor me pegou. Eu falei, peguei de jeito. Eu falei, criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problemas. Um ambiente de amor é um ambiente onde nós resolvemos os problemas. Eu falei, é porque seu marido te ama, que ele nunca desistiu de você. É porque seus filhos te amam, que eles conseguem aguentar a senhora. Então, a senhora está usando a percepção, talvez, distorcida, inversa, né? Agora, o que eu e você precisamos entender, Deus fez questão de defender a importância dos relacionamentos num ambiente de imperfeições, onde, gente, durante anos, na nossa igreja em Curitiba, eu sempre, quando dava, né, uma espécie de curso de membresia, a gente chama isso lá de DNA Alcance, eu passava o tempo todo, né, trabalhando os valores da casa e dizendo, no final vou fazer uma promessa para vocês, no final vou fazer uma promessa para vocês, e o tempo todo criando uma expectativa. No final o próprio pessoal, pastor, a promessa, estamos curiosos. Falei, olha, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Aí eles ficavam me olhando, eu dizia, eu prometo, eu empenho a minha palavra, eu juro solenemente, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos falhar com vocês, né? E um dia um irmão me mandou um e-mail, e ele disse, o senhor é um homem de palavra. Prometeu nos decepcionar e cumpriu. Falei, nunca prometi decepcionar, prometi falhar. Você só decepcionou porque não levou a promessa a sério. Se tivesse me acreditado, não estava tão decepcionado, né? E eu lembro que eu falei para ele, falei, meu filho, vem cá, deixa a gente lavar seus pés, vamos resolver essa, vamos ir treinando para as próximas. Sabe, apesar de não ter fantasias a respeito do que é um ambiente de relacionamento, nós precisamos reconhecer na perspectiva espiritual quão sério isso é. Então vamos lá para João, capítulo 15. O texto já foi lido, eu vou passar rapidinho do versículo 1 até pelo menos o 5. O texto diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém, vou estender até 8, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Permanecer em Cristo fala não só da nossa vida de relacionamento pessoal com Ele, mas fala também da nossa permanência no corpo de Cristo. Eu me lembro, no início do meu casamento, eu me propus, por amor à minha mulher, assistir filmes românticos. Eu me propus a um alto nível de sacrifício, dizendo, amor, de preferência comédia romântica, mas mesmo que for só romance, eu estou do seu lado, né? E muitas vezes é difícil para um homem assistir esses filmes melosos, mas teve um que eu até gostei, né? É um clássico, já de muito tempo, estrelado pelo Keanu Reeves, chamado Andando ou Caminhando nas Nuvens. E a história gira em torno de uma família que tinha um vinhedo,
né, que tinha uma vinha. E você olha aqueles campos imensos, né, sendo cuidados, aquela produção toda que eles tinham em relação aos vinhos. E há um momento específico onde você se surpreende ao saber que todo aquele vinhedo que você vê era uma única videira. A partir daquela raiz, daquele tronco principal, é que cresceu e desdobrou-se tudo aquilo que você consegue ver. Por que eu estou mencionando isso? Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Assim como a Bíblia diz que ele é o cabeça, nós somos o corpo, sua extensão. Agora a pergunta é, todo ramo nasce diretamente daquele tronco principal? Não. Os ramos vão brotando de outros ramos. Isso fala não apenas da forma como historicamente fomos a Cristo, uma primeira geração de discípulos que depois vai ganhando outra e outra e outra, mas a maneira, né, como mesmo hoje eu e você, né, fomos levados a Cristo, brotamos a partir de alguém, levamos outras pessoas a Cristo que brotam a partir de nós e da nossa vida. Ou seja, há uma interligação entre os ramos, a seiva, a vida de Cristo flui entre nós, mas ela não flui só de forma direta dele para as pessoas. Ela também flui de forma indireta, de pessoas para pessoas. E sabe, nós precisamos enxergar essa verdade na Bíblia a ponto de defender a importância dos relacionamentos. A presença de Jesus, ela pode ser experimentada e desfrutada quando nos reunimos. Lá em Mateus 18, você conhece bem o texto, versos 19 e 20, Jesus diz, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está falando de pequenas reuniões, né? Isso talvez seja menor até do que os grupos pequenos. E diz 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não está falando de um encontro casual, né, de um crente trombando com o outro na rua. Os crentes antigamente davam Pai do Senhor, hoje em dia é só um e aí, né? Mas eu imagino que pode ter o mesmo poder espiritual, o seu santo e aí, né? Mas é mais do que isso, ele fala de reunir no nome dele. E ele se faz presente. Existe algo nessa interação que provoca uma manifestação da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu olho para as Escrituras e vejo que esse reunido vem num contexto de orar em concordância. Eles estão ali com um propósito, eles não apenas invocaram o nome do Senhor no início da reunião por formalidade, mas eles se encontraram com a clara intenção de usufruir juntos a presença de Deus. Em Atos 4, nos versos 23 e 24, a Bíblia nos informa que os apóstolos, uma das primeiras vezes, são presos, proibidos de pregar o nome do Senhor quando saem da cadeia. A primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos. Outro dia alguém diz, não pastor, eles foram orar. Falei, mas não foram orar sozinhos. Podiam ter orado na prisão, podia ter orado na hora que saíram, mas procuraram os irmãos para orarem juntos. E a Bíblia diz, quando eles levantaram a voz, unânimes a Deus em oração, a presença de Deus os visitou. Não só eles foram cheios do Espírito Santo novamente, como a Bíblia diz que o lugar onde estavam reunidos chegou ao ponto de tremer. Eu fico observando como Deus quer transbordar e manifestar a sua presença por meio desses contatos, né? Ou conexões, vamos falar assim, melhor contato, acho que sou ainda muito superficial, por meio dessas conexões chamadas relacionamentos. O apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 7, um momento de muita luta. Eu vou ler do verso 5 ao 7, ele diz, porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Agora olha o que ele diz. Ele diz, porém Deus, que consola os abatidos. Ele chama no início da sua epístola a Deus de o Deus de toda a consolação, né? Deus que consola os abatidos, ele diz, nos consolou com a chegada de Tito. Deus não mandou consolo direto. Deus mandou um depósito de consolo para ser transbordado através de uma pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que ele recebeu de vocês. Ou seja, Tito veio depositar em nós um consolo que também não era só dele. Vocês depositaram em Tito, e Tito foi o meio, o instrumento que Deus usou para trazer isso e transbordar nas nossas vidas. Quando eu olho para a figura da videira, eu vejo que permanecer em Cristo não é só manter o relacionamento com Ele. É lógico que isso é essencial, é primário, é inquestionável, é o ponto de partida. Mas é também permanecer conectado com o corpo, permanecer conectado com os irmãos que são tão imperfeitos quanto eu e você.
Elias manifestou uma atitude de isolamento, aquela atitude, né, rebelde, burra e egoísta que nós descrevemos. Ele se isola, ele vai para o deserto, ele protesta, ele chora. É interessante a maneira como Paulo, em Romanos 11, recapitula isso, falando dos versículos, nos versículos 2 a 4, o seguinte: ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. A indignação dele é: o Senhor só tem eu, esse bicho fiel em extinção, e não está cuidando da única coisa que tem. Só que Paulo diz, qual foi a resposta divina? Ele termina dizendo, foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. É como se Deus estivesse dizendo para ele: você está maluco achando que é só você? A única forma, né, pela qual você chegou ao ponto de achar que é só você, porque você desconectou dos demais. E gente, quem desconecta pode ter a unção que for, os dons que forem, a autoridade espiritual que for, começa a definhar, como aconteceu com esse homem de Deus. Nós precisamos entender a importância dos relacionamentos. É por meio deles que existe o fluir da seiva da videira, da vida de Deus. Você pode dizer amém? Um dia eu perguntei se pode dizer amém, o engraçadinho respondeu: posso. Na verdade, vamos fazer um trato, quando perguntar se pode dizer amém, você só fala amém, ou não fala nada. Segundo lugar, nós precisamos entender que essa mesma seiva que flui, eu aprendi desde criança, e ouvia meus pais falarem isso bastante dentro de casa, principalmente em relação a congregar. Eles diziam: meu filho, quando uma brasa é tirada do fogo, ela vai se apagar. Se você quer mantê-la acesa, precisa deixá-la junto ao fogo ou junto ao braseiro. Descobri depois, né, que já no século XVII, Richard Baxter falava a respeito disso: uma brasa tirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Nós precisamos entender que há algo que permanece aceso e vivo da parte de Deus por meio de um convívio saudável. Mas o oposto também pode ser verdadeiro, né? A seiva, ela pode ser obstruída. A razão pela qual não só existe a poda, como foi dito, mas a Bíblia fala de ramos que não permanecem, eles são lançados fora, né? É porque, para que você mantenha a saúde de toda a videira, você não pode deixar aquilo que adoece ou rouba a força permanecer. E quando nós falamos de relacionamentos, nós precisamos entender que tem sempre os dois lados. Quando Paulo enfatiza a ceia do Senhor, ele não enfatiza só a comunhão que temos com o Senhor, né? Por exemplo, no inglês, o que nós chamamos de ceia, eles chamam de comunhão, baseado lá na declaração de 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia fala da comunhão com o corpo, com o sangue do Senhor, mas nós não temos comunhão só com Ele. A ceia, ela é apresentada dentro de um desenho de comunhão com os irmãos. Em 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, o que todos participamos do único pão. A razão até pela qual eles partiam um pão para dividir, era para comunicar um sentido: nós somos um só corpo, diferentes membros distintos de um só corpo. Agora, logo no capítulo 11, Paulo dá um enquadro naquela turma de Corinto, naqueles crentes. Ele diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então, relacionamentos podem ser saudáveis e abençoadores, pode ser para melhor, mas também pode servir para pior. E ele diz: vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Ele continua e diz: porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso, certamente não posso elogiá-los.
O livro de Judas nos diz lá, capítulo único, versículo 12, a respeito dos ágapes, ou das festas de amor, de fraternidade. Esses irmãos se reuniam para ter a ceia do Senhor. E era um momento onde eles não apenas testemunhavam sua comunhão com o próprio Cristo, mas a comunhão entre eles, formando um só corpo. Agora Paulo diz, dependendo da forma como vocês fazem isso, não dá para chamar de a ceia do Senhor. Porque se você não respeita o seu irmão, se você desconecta dele, você está tomando a sua própria ceia. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus está preocupado que você tenha uma conduta e uma conexão correta com quem está à sua volta. E, gente, ser igreja precisa ser mais do que frequentar culto. Ser igreja precisa ser mais do que receber ensino, instrução, adorarmos a Deus, termos orientação, uma voz de comando sobre como servir. Envolve o crescimento por meio dos relacionamentos. Não só onde existe discipulado direto ou amizade intensa, mas nós precisamos entender que Deus planejou que os relacionamentos sirvam para crescimento mútuo. O tempo todo na Bíblia nós vemos que, se por um lado existe autoridade, existe uma cadeia de comando, dentro do funcionamento da igreja também existe aquela mutualidade, né? Eu gosto dos mandamentos recíprocos, uns aos outros. Você acha isso aos montes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né? Que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos apoiar ou suportar uns aos outros. E assim a lista vai, orar uns pelos outros. Aquilo que fazemos uns pelos outros é parte de uma dinâmica da vida cristã que deveria acrescentar, que deveria enriquecer. Agora, quando nós começamos a observar o que a palavra de Deus diz sobre relacionamentos, nós vamos perceber que a maneira como nós desenvolvemos os relacionamentos horizontais, eles afetam e determinam como será o nosso relacionamento vertical. Em outras palavras, o relacionamento com as pessoas, ele determina como será o nosso relacionamento com Deus. Vamos mexer no assunto da oração primeiro. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, eu quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. O que é levantar mãos santas? A prática aqui, as mãos na oração e a adoração remonta desde a antiga aliança. Mas o que ele quer dizer com mãos santas? Ele diz, sem ira e nem animosidade. Ele especifica pecados de relacionamento. Não são pecados quaisquer, são pecados que nos colocam em rota de colisão com as pessoas à nossa volta. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ele não está dizendo, maridão, haja com sabedoria e discernimento para com a sua mulher, para que você tenha um clima, um ambiente legal, né? Para que as coisas fluam direitinho aí dentro. Ele mostra que a questão vai muito além dos desdobramentos de um relacionamento horizontal. Ele diz, se você não tratar com honra essa herdeira contigo da graça da vida, em outras palavras, está dizendo, não é só a sua mulher, não é só a sua amiga, não é só a sua amante, não é só a sua cúmplice para a vida inteira, mas ela é sua irmã em Cristo, ela é filha do mesmo Deus, o mesmo depósito da vida de Deus está em você, está nela, e se você desconectar com ela, suas orações vão ser interrompidas, vai haver desconexão vertical. Essas coisas trazem temor ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos tentando viver a vida cristã de uma forma tão egoísta, tão desconectada dos demais, tão isoladas, e não percebemos o peso ou o dano que isso pode trazer. Nós podemos sair do assunto da oração e falar de perdão ou da falta dele. Jesus diz em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Simples assim. Em Mateus 5, 23, 24, Jesus disse, se você vier trazer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem algo com você, para tudo, vai lá resolver a treta com o seu irmão, depois volta para entregar a Deus o que você quer. Porque a Bíblia sustenta o tempo todo, de forma recorrente, que desconexão horizontal gera desconexão vertical. Eu acredito que nós precisamos olhar de forma correta essa questão dos relacionamentos. A vida de Deus tanto pode fluir por meio de nós, como ela também
pode ser interrompida. E o que eu e você precisamos, né, acredito, a gente tem que olhar dessa forma e nessa perspectiva, é entender, né, essa dinâmica, o poder dos relacionamentos na vida dos cristãos, né, a importância que eles têm, o que podem e o que não podem produzir. Esse texto de João 15 ainda fala de ramos sendo lançados fora. Ramos que não permanecem, portanto se secam. E algo que eu e você precisamos de fato entender, e acho que se a gente não prestar atenção, a gente pode ter um olhar errado para isso, mas é que existem inúmeras orientações bíblicas, em especial no Novo Testamento, a respeito de pessoas com quem você não deve manter proximidade de relacionamento. E isso não se refere só, né, a um não crente. Aliás, o tempo todo a Bíblia nos orienta a nos aproximar do não crente, mas às vezes nos distanciar de alguns que, dizendo-se irmãos, vivem como ímpios. E a gente também não pode ignorar isso, né? Porque relacionamentos saudáveis comunicam vida, mas há alguns tipos de relacionamento que eles vão trazer empecilhos. Paulo, por exemplo, em Efésios 4, eu vou ler do versículo 29 ao 32, ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, algumas traduções dizem torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele está dizendo que a boca pode transmitir graça e edificação, ou pode fazer justamente o oposto. Ele está falando de nada mais, nada menos do que uma das coisas que nós mais praticamos nos relacionamentos, a maneira como nós falamos. Pode comunicar graça ou pode nos privar dela. Pode acrescentar, gerar edificação ou pode trazer decréscimo espiritual. Ele continua e diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você olhar o versículo anterior e o versículo posterior, embora isso não limite o que é entristecer o Espírito Santo, você vai ver que Paulo fala de uma preocupação em não entristecê-lo com questões relacionais. Olha o verso 31 seguinte, ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Porque se não relacionarmos de forma correta, em vez de acréscimo, nós produzimos decréscimo, tropeço. Quando eu olho para essa questão dos relacionamentos, é inegável que algumas pessoas das quais nós devemos manter certa distância. Então vamos tentar, dentro da possibilidade do tempo, fazer um desenho aqui. Em Romanos 16, 17, Paulo diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Para quê, Paulo? Para botar um rótulo neles? Ele diz: não, afastem-se deles. Daqui a pouco nós vamos entender o que é essa dinâmica do afastamento. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 diz: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Então Paulo é claro em dizer: não é inimigo, é um irmão que precisa de um devido cuidado. Então você não se associe com ele, não permaneça próximo nesse estágio de desobediência a ponto de ser contaminado. Não trate como inimigo a ponto de, na sua desconexão, na sua falta de amor, também se prejudicar, mas mantenha a distância. Tito capítulo 3, versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então não se trata de cometer uma falha e você vira as costas, mas você está trazendo repreensão, e o propósito dos relacionamentos, né, é comunicar tudo o que possa acrescentar. Aquela pessoa não ensinável, ela não está aberta, ela não se arrepende, ela não quer mudar de conduta. Obviamente, né, o texto é muito claro: depois dessas tentativas, evita essa pessoa. Por quê? Somos até mesmo proibidos de comer com alguém. O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 9 a 11. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros,
Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, nesse caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. O que ele está dizendo? Nem mesmo comam. Isso é uma outra cultura que os tempos modernos têm jogado fora. Tempo de mesa, de comunhão, de relacionamento, de se expor, de fazer-se vulnerável, né? De depositar na vida de outros e receber do depósito deles. Ele diz, nem sente para comer com esse tipo de gente. Obviamente, a instrução dada aos Tessalonicenses está de pé. Você não vai tratar como inimigo. É um irmão que precisa de restauração. Paulo diz que ele chegava ao ponto de chorar por aqueles que pecaram e não se arrependeram. Obviamente, ele está dizendo, nós não desistimos dessas pessoas, mas nós não mantemos proximidade. Por quê? Porque elas não estão permitindo que a gente seja útil. E se a gente manter proximidade, nós vamos, em vez de produzir acréscimo, sofrer decréscimo. Eu sei que eu estou jogando muita coisa no ventilador em pouco tempo, mas acredito que nós precisamos entender, quando ele fala de nem comer junto, a questão não é a comida, é o dano de um relacionamento que não é saudável. Agora, observe bem, né, a ênfase da palavra de Deus. A igreja moderna tem jogado fora assuntos como disciplina. Me lembro anos atrás, quando precisamos disciplinar um dos nossos ministros, que veio a público, em clara evidência de arrependimento, confessando um pecado de ordem moral que havia cometido, e nós o afastamos por um tempo das funções ministeriais. Não tiramos o sustento da família, né? Eu cheguei ao ponto de levar esse camarada com a família dele a morar dentro de casa, para não passar necessidade, mas, apesar de tudo isso, nós o afastamos do ministério. E um dia um irmão me procura indignado, e diz, pastor, até quando vocês vão punir fulano de tal? Eu falei, punir? Você está maluco? O camarada se arrependeu. Eu falei, passou 7 dias no meio do mato, sem comer, nem beber, nem tomar banho, chorando em profundo arrependimento, se humilhando diante de Deus. Você acha que Deus não perdoou? Ele falou, tenho certeza que Deus perdoou. Eu falei, não foi só Deus. Eu falei, ele confessou isso para nós, a liderança, nós o perdoamos. Ele confessou para a mulher e os filhos, eles o perdoaram. Ele veio diante da igreja, confessou para toda a igreja, nós o perdoamos. Eu falei, se Deus e o mundo perdoou, nós vamos punir? O cara falou, exatamente. Eu falei, exatamente coisa nenhuma. É que você não entendeu a disciplina. Disciplina não é punição. Eu falei, o ministério, meu querido, a liderança é baseado no exemplo. Fulano perdeu o exemplo. E agora nós estamos sacando ele, fazendo todo o investimento para que ele reconstrua uma história de exemplo. Nunca joguei esse camarada fora, serve no meu ministério até hoje. Mas sabe, querido, as pessoas confundem as coisas. Elas acreditam que não importa como você vive, tudo deve permanecer exatamente igual. E esse não é o ensino do Novo Testamento. Nós precisamos entender que nesse ambiente de amor, nós expomos as pessoas que falham, às vezes em níveis que elas não gostariam. Em 1 Timóteo 5,20, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quanto aos que vivem no pecado, não estamos falando de gente que tropeçou uma vez ou duas, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Porque se essa pessoa não quiser ouvir, no mínimo, a situação dela vai servir de exemplo para que os demais tenham temor de Deus e não brinquem. Quando nós falamos de relacionamentos, nós precisamos entender essa dinâmica, né, que Deus instituiu, que funciona dentro da igreja. Por quê? Há um poder extraordinário para o bem e para o mal. E se nós não tivermos, não prestamos a devida atenção nisso, nós podemos, né, deixar de avançar como igreja, como corpo. Nós podemos regredir no nível individual, nos expondo, né, a um nível de desgaste e decréscimo. Pastor, então a ovelha está perdida? Não. O mesmo Paulo que dizia para os irmãos, você não está perto. Ele era o camarada que dizia, eu não paro de orar, de me humilhar diante de Deus, para que eles se arrependam. Né? Existiam pessoas com maturidade que cercariam essas pessoas, que lutariam por elas, mas eles não deixavam o restante dos filhos na família expostos ao mesmo nível. Nós temos uma irmã que está conosco desde o início da igreja de Curitiba, desde a nossa primeira reunião no lar. E ela teve uma filha, que engravidou solteira na adolescência, e ela não teve misericórdia no trato e no processo. E um dia eu perguntei para ela, falei, minha irmã, a senhora é um amor, um doce de pessoa, por que você foi tão rígida no processo?
E ela disse, porque ela era a mais velha de 3 irmãs. E disse, se eu facilitasse para ela, eu estava transmitindo uma mensagem errada para todas as outras. Ao discipliná-la, eu não lidei só com o erro dela. Eu protegi as outras 2 que disseram, nós vamos andar nos princípios da palavra de Deus que nos foram comunicados. Nós vamos nos guardar, nós vamos andar no temor do Senhor. Dá para entender a diferença? Muitas vezes, em nome do amor e da misericórdia, nós estamos aprontando outras instruções da palavra de Deus. O que a gente só precisa é fazer a equação certa e entender como lidar. Agora, o ponto que eu quero enfatizar aqui, nós precisamos entender o peso e a importância dos relacionamentos. Jesus disse que a gente tem que ser sal e que a gente não pode perder influência. Na verdade, o que o cristão deveria ser o tempo todo, seja com os irmãos na fé ou com gente não crente, ele deveria ser um influenciador e não alguém que é influenciado. Mas porque pessoas imaturas, às vezes em vez de influenciar, podem ser influenciados, a Bíblia nos ensina a ter cuidado. Agora, obviamente, para você que está crescendo, está comprometido com Deus, o que Deus mais quer é que você exerça boa influência. Não só naqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas na vida daqueles que já se entregaram ao Senhor e precisam de crescimento, precisam de influência, precisam de exemplo. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho para esse tempo que nós estamos vivendo, acredito que Deus está trazendo à tona uma necessidade profunda. Eu sei que tem gente sentindo o impacto da pandemia nos níveis mais diversos. Um dia desse uma família falou para a gente, pastor, a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, está dando briga até para quem leva o lixo para fora. Eu falei, impressionante, porque antes dava briga porque ninguém queria levar. Falou, pois é, agora a gente precisa tanto sair, que até sair para levar o lixo nós estamos valorizando. Alguém falou, pastor, o senhor não acredita que a pandemia fez mal às famílias? Eu falei, não, ela revelou como as coisas estavam. A maioria de nós, num ritmo corrido, desaprendeu a relacionar, desaprendeu a conviver, se é que soubemos fazer isso direito um dia. E acredito que Deus está nos dando a oportunidade de começar estabelecendo concertos dentro de casa, relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, né? Existe, nós temos orado e clamado por um avivamento, e seria inocência nossa acreditar que Deus vai fazer isso, a despeito da maneira, e quando a gente generaliza, a gente é injusto, né? Favorece alguns carnais e desfavorece alguns bens espirituais, mas nós como igreja precisamos reaprender a relacionar. Relacionar de forma bíblica, de forma saudável, de maneira que haja acréscimo. Obviamente, eu repito, isso não significa desistir das pessoas, mas saber quem luta até que ponto, por quem, de acordo com o nível que cada um carrega, né? Ele pode, como eu disse antes, tem gente que em vez de influenciador, ele é influenciado. Alguém diz que essa é a diferença entre o termostato e o termômetro. O termômetro, ele apenas se ajusta ao ambiente para dizer, está desse jeito. O termostato, ele produz a diferença naquele ambiente. E eu e você devemos ser assim. Agora, se entendemos que isso é parte do plano e do projeto de Deus. Quando Jesus chamou os 12, Ele não chamou os 12 apenas para ter um curso, no sentido teórico que nós imaginamos hoje. É lógico que eles teriam um baita de um curso, mas a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 a fim de estarem com Ele. Relacionamento, convívio, né? É por meio disso que nós comunicamos e acrescentamos algo à vida das pessoas. Eu me lembro quando meu filho estava mais ou menos com 14 anos de idade em Israel, e um dia ele chegou para mim e falou, pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Ele falou, eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o Senhor move, mas ele olhou para mim e falou, acima de tudo, eu quero ter o caráter que você tem. Eu falei, o que é que você entende de caráter, menino? Ele falou, mais do que o senhor imagina, porque eu estou de olho em você há muito tempo. E aí ele começou a puxar a lista de episódios dos últimos anos. Ele falou, esses são os que eu vi. Porque ele falou, mais do que só ouvir o senhor pregar, eu convivo com os bastidores, eu tenho a versão sem corte. E naquele dia eu fiquei muito grato a Deus por ter entendido e praticado a importância de um bom exemplo. Há algumas questões ligadas a um cristianismo forte e maduro, que nós não vamos produzir na vida das pessoas só transmitindo teoria por meio do púlpito, mas é por meio do relacionamento, é por meio do convívio, é por meio do exemplo. Ou seja, os relacionamentos podem ter um poder extraordinário, né, para o bem, ou pode ter um poder devastador para o mal. Mas nós precisamos entender que dentro da igreja
Isso é extremamente necessário. Aliás, como Paulo diz, até onde existem facções, Deus quer que os aprovados se manifestem. Eu e você precisamos de alguém pisando no nosso calo, para trazer à tona o nível de maturidade que nós temos, para mostrar o quanto eu e você precisamos de um coração, amoroso. Nesse ambiente, eu e você seremos profundamente testados. Eu disse para os meus filhos, falei, olha, é inegociável que quando vocês completarem os 18 anos de idade, vocês vão estudar pelo menos um ano fora. Eu não quero que vocês aprendam só uma língua, eu não quero que vocês tenham só uma experiência cultural. E eu me organizei para isso uma vida inteira. Comecei a guardar uma previdênciazinha desde que eles eram bem crianças, para que a gente conseguisse isso. Mas eu falei para eles, o que eu mais quero é ver vocês dividindo o quarto com algum colega estranho. Porque pensa no negócio que tem o poder de trazer à tona tudo que está dentro de você, é convívio com gente diferente. Isso nos expõe, mas também permite que a gente seja aperfeiçoado. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, o casamento é muito difícil. Eu falei, não é o casamento que é difícil, criatura, é você que é. Eu falei, se o casamento fosse difícil, a gente não teria problema nos outros relacionamentos. Não teria problema entre pais e filhos, não teria problema entre os irmãos, não teria problema entre colegas de trabalho. Eu falei para ele, a verdade é que os relacionamentos expõem nossas limitações, nossas fraquezas. Então a gente pode ser aperfeiçoado até por alguém que aparentemente não acrescenta, mas também não precisa produzir tanto decréscimo. Agora, eu e você podemos não só crescer, mas ajudar essas pessoas a crescer. Se há algo que nós precisamos devolver à igreja, é que ela seja um lugar de relacionamentos. É por isso que você tem que se integrar em grupos pequenos, é por isso que você tem que se conectar com pessoas, e não apenas ser parte da multidão, mas dentro da multidão. Porque, gente, nós não podemos deixar de pensar grande. Se queremos ver uma cidade rendida aos pés de Cristo, um estado, uma nação, nós vamos ter que pensar em igrejas muito maiores do que nós jamais sonhamos. Mas no meio desse ambiente de crescimento, nós precisamos preservar algumas estruturas, tanto como a estrutura familiar, como a de relacionamentos pessoais. Eu quero hoje te encorajar em relação a isso. Eu quero que você pare, possa pensar, digerir um pouco mais esse tipo de assunto, e eu vou continuar o que eu comecei mais tarde, se Deus permitir. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do alto. Nós precisamos da Tua palavra sendo vivificada no nosso coração. Sem entendimento espiritual, terá sido só um discurso, só uma palestra. E sem aplicação personalizada do Teu Espírito Santo, nós não vamos ter a devida e a completa percepção da Tua palavra. Eu oro que o Teu Espírito produza essa aplicação personalizada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajuda-os a perceber no contexto da sua vida, da sua casa, da sua família, dos relacionamentos com os irmãos e até com os não cristãos. Aquilo que precisa ser entendido, ajustado, aquilo que precisa ser estimulado no íntimo de cada um deles. Nós oramos, ó Deus, por uma igreja que entenda que o Senhor nos fez seres relacionais. Desde a criação de Adão, o Senhor declarou, não é bom que ele esteja só. Olhamos para as Escrituras e vemos, mesmo na Antiga Aliança, aqueles 10 mandamentos, 4 deles determinavam o nosso relacionamento contigo, e 6 deles o relacionamento com os semelhantes. Nós queremos viver os relacionamentos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua instrução, e descobrir o benefício de não apenas crescer com eles, mas de produzir crescimento, e não o contrário. Derrama a Tua graça, derrama o Teu favor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos por cada um deles que está nesse ambiente, na reunião presencial, por aqueles que nos acompanham no modo online, que a mão do Senhor os toque, e que o Senhor, de fato, traga aplicação a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, concorde com amém. Deus abençoe. Até mais.